A primeira pergunta a se fazer é: o que é profeta? Né? Profeta era uma pessoa que ele falava com o povo em nome do Eterno. Profeta era a pessoa que ele transmitia o que o Eterno tinha para as pessoas, ou seja, ele era a voz do Eterno. Então, para ser essa pessoa, ele precisava estar em sintonia com o Eterno. Se ele não estivesse em sintonia com o Eterno, ele não seria um bom profeta. Ele poderia transmitir coisas do seu coração. Né? E para falar na expressão usada para com Davi, né, segundo o coração, também precisaríamos perguntar: o que é ser segundo o coração? O que é ser? Será que essa expressão não é uma expressão metafórica? Porque se você olhar biblicamente falando, o Eterno não tem coração. Então o que é ser segundo o coração do Eterno? É estar naquilo que o Eterno tem para uma pessoa. É fazer a vontade do Eterno. Então, quando se fala de Davi, Davi seria uma pessoa que cumpriria os propósitos do Eterno. Então, haveria profetas segundo o coração do Eterno? Com certeza. Né? Nós vamos encontrar muitos outros homens que eram profetas. E profetas segundo o coração do Eterno. Homens que dedicaram a sua vida a fazer aquilo que o Eterno tinha para a vida deles. Ok? Espero ter te respondido. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Essa pergunta é do aluno Edenilson Fagundes. Ele diz assim: sobre o vídeo Judeus e Gentios, o que dizer sobre Atos 15? O gentil foi enxertado sim, correto. Porém, as regras não são as mesmas. Lemos em Atos 15, na grande assembleia, a qual ficou estipulado o que os gentios deviam seguir. O nome do aluno? Aluno é Edenilson Fagundes. Bem, Ari, Edenilson, é bom ter você aqui conosco. Antes de responder a sua pergunta, nós precisamos, como diz o nosso programa, né, à luz da Torá. E a gente precisa ir para a Torá para a gente entender uma coisa. Primeiro, quando o Eterno dá as suas leis, ele também menciona que aquelas pessoas que viriam a fazer parte de Israel, ou os gentios, né, ou aqueles que se voltariam a ter a mesma fé de Israel, essa turma, elas iriam estar enquadrados ou alicerçados na mesma lei de Israel. Então o Eterno diz na sua palavra que haveria uma só lei, uma lei para o gentio e uma lei para Israel. Agora, será que em Atos haveria mudança disso? Com certeza não. Na verdade, o que está sendo dito no livro de Atos? O livro de Atos está sendo dito o seguinte: os gentios estavam chegando e para se admitir o gentio, eles colocaram algumas coisas básicas. Se você continuar lendo o texto mais à frente, o texto vai dizer o seguinte: porque quanto a Moshe, há em cada sinagoga quem o pregue todos os shabates. Ou seja, o gentio, ele iria ingressar com essas coisas básicas. Então essas coisas são básicas. Ou seja, quando o gentio chegasse, era para ensinar esse básico para ele. Posteriormente, ou seja, todos os shabates, nas sinagogas, ele iria estar aprendendo sobre a Torá e tudo mais da Torá de Moshe. Ok? Espero ter te abençoado aí com esta resposta. Que Hashem te abençoe. O aluno Flávio Frois, ele diz o seguinte sobre o vídeo Maria e Isabel eram mesmo primas. Samuel era da tribo de Levi? Sim, ele dá essa afirmação. E realmente Samuel era da tribo de Levi? Ok. Nosso Ari? Flávio. Flávio, nosso Ari. Na verdade, o texto que nós estamos se referindo é o texto de Lucas, no qual nós temos lá o texto, a tradução está escrito não prima, tá? Mas a tradução está parenta, ok? Mas a expressão no original quer dizer alguém que pode ter sido criado próximo, pode ser alguém que, como fazendo parte das tribos, é um parente do outro,
ok? Elas não eram primas. Por que não eram primas? Porque quando pegamos a Bíblia, fala de Yeshua, e diz que Yeshua teria que ser da tribo de Yehudá, né? Ele é descendente de Davi. Ora, Isabel é da tribo de Levi. Se uma é prima, se ela é prima de Miriam ou Maria, então significa que Yeshua seria da tribo de Levi. E isso, ele não poderia ser então o Messias. Ok? Então, elas não são primas, né? A expressão ali traduzida em algumas Bíblias como prima está errada. Ok? E quanto a Samuel é, se você ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, está escrito, falando lá dos seus pais, tá? O seu pai é um efraimita e não um levita. Ok? Espero ter te abençoado, que o Eterno vos abençoe.